Coperpoa, crédito cooperativo para municipários, tem sede própria agora, sabia? A Coperpoa está na Alberto Bins 325, nono andar, conjunto 95. Ela oferece para vocês associados, e quem não é associado se valoriza, é importante a Coperpoa, empréstimos de até 36 meses para você pagar com taxas bem mais baixas do que na concorrência que existe aí no mercado. Consultoria jurídica também gratuita, o telefone aí da Coperpoa, para vocês, faz a ligação lá e marca uma reunião, 3284-2600. Vale a pena, muitas vantagens, muitos serviços oferecidos pela Coperpoa. Nardon Inácio Auditores e Consultores, há mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. E Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Bom, nós vamos nesse bloco do programa, vamos conversar com o Jorge Luiz Martins. Meu nome é Jorge. Jorge, prazer em tê-lo aqui no programa novamente. A tua participação que está se consolidando, está tendo uma grande aceitação pelo nosso público. É importante, né, Jorge, isso aí, né? As mensagens que tu traz. É muito importante. Eu quero dar um bom dia também, né? Quero agradecer aí a audiência dos nossos telespectadores e principalmente da parte do meu bloco. Fazer um agradecimento especial ao Ponto das Cucas, lá de Araricá, a Turpax, agência de turismo e operadora, e também Noemi Aluguéis, de Capão da Canoa. Mas fazer também uma referência especial a você, Silvio, que por tudo que você é, por tudo que você representa, inclusive no programa Economia e Desenvolvimento, porque tu trazes na alma a democracia e a cidadania. E eu queria te parabenizar por isso. Muito obrigado. Aliás, nós temos coisas importantes, né? E muitas coisas comuns, que é essa preocupação e passar o exemplo, né? Eu, por exemplo, eu li essa semana, o Meu Nome é Jorge, o livro do Jorge, né? Um livro que está em 7, vai para a 8ª edição, e que mostra a história de alguém que sempre acreditou na vida, sempre teve, por exemplo, valores que estão sendo perdidos hoje pela sociedade, razão pelas quais a sociedade brasileira está como está hoje. Valores como ética, moralidade e o valor da família. O Jorge, neste livro, que aliás eu recomendo, olha, é maravilhoso, você não pode deixar de ler, porque o Jorge tinha tudo para dar errado. É um camarada que teve preso, teve injustamente, teve na rua, viveu desamparado, sem família, mas tu sempre acreditaste nesses valores, né, Jorge? Então é importante essa questão familiar que te acompanha há muito tempo, né, Jorge? Isso é muito importante. Os vínculos familiares. Eu nunca abandonei os vínculos familiares. E os vínculos familiares é muito importante. Os valores, né? Eu sempre bato nos valores, que é importante, porque a família, Silvio, ainda é tudo. E quando eu falo em família, em pais, eu falo também em responsáveis. Porque senão eu estaria ofendendo aqueles que não têm pais. Tem o avó que cuida, foi o meu caso, né? Ou são adotados, alguma coisa assim. Mas esses vínculos familiares são importantíssimos. Porque, veja bem, eu não tive esse afeto. Hoje, de cada 10 crianças, 4 não têm esses vínculos fortes emocional, o apego emocional com os seus pais. E isso é fundamental para o sucesso na vida deles depois. Quer dizer, eu não tive isso na minha criação. Eu fui catador de papel, eu passei por tudo que um ser humano pode passar e me tornei o homem que eu sou. Mas se tu te deres conta e ler o meu livro, o leitor vai ver que esse vínculo que eu tive com a minha avó até os 10 anos, apesar de tudo que nós passamos, fome, a dona frio, Elvira. A dona Elvira. Foi muito importante para o meu sucesso depois e para que eu continuasse vivo, né? Porque muitas vezes na minha vida eu pensei em terminar com tudo, acabar com tudo. Mas o maior patrimônio que nós temos é a vida. E como eu tinha essa crença religiosa, eu tinha essa crença em Deus, isso me fortificou muito. E isso está faltando muito hoje na sociedade. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, que está presa só em celular, só em internet. Né? Enquanto os filhos estão crescendo, eles estão olhando para baixo, não estão vendo seus filhos crescerem. E por isso está faltando esse vínculo. Esse vínculo é muito importante, esse vínculo emocional, principalmente do 1 aos 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade, onde a criança precisa o afeto, a maneira que tu pega, né? A segurança que tu passa para essa criança, no momento que ela chora, né? No momento que ela precisa, não ter esse sentimento de abandono. O Jorge passou por isso, ele teve não só a rejeição na família, né? Mas ele teve a rejeição inicial na sociedade. Na família, ele conseguiu, pelo que eu li no livro, ele conseguiu compensar com o amor da avó. Ele foi criado pelos avós e tal, e tu conseguisse, de alguma maneira, sobrepujar isso. E nunca esqueça que há uma passagem do livro em que tu, no dia do teu aniversário, tu compra umas coisinhas lá e tal, e uns docinhos, e leva para tua mãe. E diz, mãe, hoje eu vim comemorar com a senhora. Não sei se ela, parece que ele diz assim, comemorar o quê, meu filho?
é que hoje eu estou de aniversário. Quer dizer, tu foste direto na tua mãe, né? Aquela que te gerou, a que deveria ter te criado, não te criou, mas foi criado pela avó. Então, tu tiveste essa rejeição na família, tu tiveste a rejeição na sociedade, mas tu soubeste enfrentar isso aí. E, sobretudo, na sociedade, né, Jorge? O que acontece nessa parte do livro, que é muito forte, esse vínculo, né? Eu não estava com a minha mãe, ela não podia me cuidar. Mas eu descobri onde é que ela estava morando, porque ela andava pelas ruas. Então, neste momento, eu descobri que um jardineiro, uma pessoa que trabalhava com jardinagem, tinha amparado a minha mãe e levou ela para morar com ele. E eu descobri onde ela estava. E foi como uma despedida, que eu não tinha mais o que fazer em Novo Hamburgo. Eu catava papel, eu fui colocado com 11 anos numa cela escura para dormir, porque eu estava dormindo embaixo do porão de uma casa. O que acontece? Eu encontrei minha mãe. E eu ganhei um dinheiro no centro, eu engraxei sapato e tal, não dei o dinheiro para o dono da caixa lá, comprei um pedaço de salame, um pão, e fui lá comemorar com a minha mãe a minha despedida, que eu viria embora para Porto Alegre. É um outro desafio, né? Tu sai de uma cidade como Novo Hamburgo, ele te conhecia, o pessoal também te conhecia, te ajudava, muitas pessoas te ajudavam, isso acontece na rua, né? Tem muitas pessoas que, de certa maneira, adotam alguns moradores de rua, porque sabem das dificuldades. Mas, diante de todos esses desafios, Jorge, o importante é o seguinte, que tu venceu, né? E isso é importante para as pessoas que, muitas vezes, têm tudo e não conseguem dar certo, porque elas não desafiam a vida, não aceitam o desafio. E eu falei agora há pouco num comentário, o Freud dizia assim, ó, que o Freud, criador praticamente da psicologia, ele de certa maneira nos encaminhava a culpar os pais pelas nossas desventuras na vida. Marx já dizia que não, que era a sociedade, que era o capitalismo, que era o capitalismo que era o culpado por tudo. Nós não temos que levar em conta isso, nós temos que saber que nós temos que ser o protagonista das nossas vidas, e tu foste o protagonista. Não, e isso é muito importante, isso aí. Por que nós não estamos preparados? Isso vem da família, isso vem da criação, isso vem do acompanhamento, do desenvolvimento, até os 7, 8 anos de idade, até o pré-operatório, que nós chegamos ali nos 12, 13 anos, que tu começa a fazer valor do juízo. Ali é muito importante essa formação. Eu não tive isso, eu talvez seja uma exceção, mas ali é muito importante os pais passarem valores. Por que esse problema? Porque eles não são preparados a enfrentar problemas. Eles não são preparados para ouvir não, uma desistência. Super protegidos. Super protegidos. Ganham um presente, eles não querem presente, eles querem futuro. Ganham dinheiro, não é o que eles querem. Quer dizer, os pais ficam comemorando e alegando que não tem tempo para os seus filhos. Né? Comemorando o tempo que ficam fora. Mas o tempo que eles estão fora, os filhos estão na internet. Então está faltando esse laço familiar, esse apego emocional. Esse apego emocional é fundamental para o jovem, para a criança se desenvolver depois e ter sucesso na vida. Porque eles não estão preparados para isso, Silvio. Imagina, eles são criados dentro de casa como se a felicidade fosse um direito, que eles não tivessem conquistar. Então, hoje, eles não têm persistência, não têm tempo, eles querem tudo na hora, porque na internet eles têm na hora, mas não prepara eles para a vida. E isso é muito importante, preparar nossas crianças, nossos filhos, nossos jovens para a vida. Jorge, e lendo esse teu livro, eu vejo assim que teve muitas pessoas na tua vida, as quais tu é muito bem reconhecido, tu reconhece essas pessoas, é importante isso, que te ajudaram. Me lembro, por exemplo, o Dimer, lá da Assembleia Legislativa, que era o dono do restaurante que ficava lá no 11º andar da Assembleia. Lá foi o teu primeiro emprego. Tu entraste lá e as pessoas te protegiam, tu não poderia aparecer, porque tu era maltrapilho, tu não tinha roupa, não tinha, né, essas coisas todas. Depois tu tiveste também outras oportunidades de trabalho com o Castilhos. O Castilhos, eu conheci o Castilhos. Volmar Castilhos. Volmar Castilhos. E ele era um camarada ligado ao PDT, né, o Leonel Brizola e tal, e também foram caras que te ajudaram. Mas não adianta te ajudar se tu não te ajuda. O primeiro carro que o Brizola fez campanha, quando ele voltou do exílio, foi meu. Ele não tinha um carro para fazer campanha e ele pediu para o Castilho, fala com o Jorge. O Castilho falou comigo e disse, porque o Castilho me ajudava durante a noite, nós intercalávamos. Eu tinha um táxi, eu trabalhava com táxi, ele pegava de noite e eu pegava durante o dia. Já era uma outra etapa da tua vida. Porque ele auxiliava lá na Assembleia, tá? Ele auxiliava o Brizola, já era uma outra etapa da minha vida. Né? Mas o restaurante da Assembleia, esses dias agora eu me encontrei com o Tiago, o neto do Dimer, né? Quer dizer, ali eu aprendi, eu passei a ter dignidade. Eu passei a ganhar o meu dinheiro do meu trabalho, fruto do meu trabalho. Não tem valor maior. Esses valores não é passado hoje em dia, entende? O valor do teu trabalho, do teu suor, tu adquirir as coisas, tu ter esforço para adquirir as coisas. Porque hoje o nosso jovem não quer fazer esforço para adquirir, ele quer ganhar, ele quer tudo imediatamente, não tem paciência. Na verdade, a sociedade tem que saber hoje que
Nós é que temos que construir a nossa vida. Aliás, nós temos tudo hoje, né, para construir a nossa vida. Basta o quê? O desejo, a vontade e a consciência de que nós é que temos que construir a nossa própria vida. Quer dizer, nós enquanto indivíduos. E o mal dessa geração é exatamente isso. Quer dizer, eu tenho netos, né? Quem não tem netos hoje? E esses nossos netos estão sendo criados num ambiente completamente diferente do que nós vivemos, né? Eu nunca passei fome, graças a Deus, mas vivia o meu pai era militar e meu pai passou esses valores para nós. O valor da família, ou seja, aqui, ó, tu tem que ser um homem digno, tu tem que ser um homem que vai vencer na vida, ou seja, aquela mobilidade social que a gente sempre defende, de tu ser melhor do que teu pai ser melhor do que os avós, isso é importante a gente saber. Quer dizer, nós temos que construir. E esse tipo de valor é que não está sendo passado. Esse tipo de valor que não está sendo passado, por quê? Porque as crianças, hoje, os jovens, estão sendo criados de fora para dentro e não de dentro para fora. Eles não aprendem a ter autonomia. Isso é muito importante, porque eles ganham tudo. Eles não sabem viver frustração, então eles não se expandem de dentro para fora. E eles vão viver eternamente precisando e dependente dos outros para qualquer coisa. Este é o problema, uma das causas hoje do suicídio, do autoflagelo, do vazio por dentro, inclusive né? nas crianças. Esse vazio que a gente sente por dentro, porque tu não tem objetivos, tu deixa de ter os afetos, porque a família tem que dar fundamentalmente o aconchego e o afeto. Quando tu tens isso, tu já tem uma boa direção. A maior perda de um ser humano é a perda da mãe. Por quê? Por causa dos vínculos. Mas e por que nós estamos vivendo nessa sociedade doente? Nós estamos vivendo uma sociedade doentia, né? O imediatismo é tu ter, não tu ser. Tu ter posse, tu ter dinheiro, tu comprar roupa de roupa chique, roupa de grife, certo? Tu ter status, tu aparecer, tu está constantemente aparecendo. Isso que está sendo dado valor hoje. Não os valores morais. Nós temos que nos espiritualizar mais. Porque o país só vai para frente se ele investir na educação. A educação é o progresso de um país. Se nós não investirmos em educação nesse país urgentemente, essa geração está perdida, Silvio. E o problema todo, né, Jorge, que nós temos exemplos, muito maus exemplos, né? Esses exemplos para atender aqui dos nossos líderes, né? Nós temos hoje pessoas que são celebridades, mas vazias, né? Aqueles heróis que deveriam ser heróis mesmo. Por exemplo, aquela mulher lá que no acidente do Boechat, né, que foi lá desbravadamente, né, saiu ela via na motocicleta com o marido. A atitude dela teve lá para apoiar, para salvar o ser humano, enquanto outros babacões estavam tirando selfies, fazendo selfie da coisa. Quer dizer, esta mulher é herói, é heroína no caso, né? Ela estava preocupando em salvar uma vida, com a vida que estava ali. Estava preocupada com a vida do ser humano. E outros estavam preocupados em fazer sensacionalismo e se utilizar daquele momento. Então, e é isso que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, nós encontramos muitas pessoas, muito líderes inteligentes no mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho de economia e desenvolvimento, né? Nas empresas, no mercado de trabalho. Pessoas desenvolvidas intelectualmente. O que está acontecendo? Estão se dando mal. Porque não adianta tu ter a parte técnica e não ter a parte do relacionamento. Essas pessoas, de tão assoberbadas que elas são, de tantos compromissos que ela tem, que elas não têm mais tempo, elas estão atropelando. Não estão dando o tempo necessário para fazer as suas coisas e agir conscientemente, com responsabilidade. E estão perdendo, inclusive, seus empregos por causa disso. Não pela sua capacidade, pela sua incapacidade de se relacionar e de ter um equilíbrio emocional e mental. Isso é muito importante. Tu falaste uma coisa de relacionamento. Por exemplo, a questão da internet, do celular, né? As pessoas hoje estão se relacionando virtualmente e não pessoalmente, tá? Então, a questão do relacionamento, eu sempre bati nessa tecla. O relacionamento é a coisa mais importante que tem na vida da pessoa. Tu começa o relacionamento com a tua mãe, com o teu pai, com a família, e esse tipo de relacionamento ele tem que se expandir na sociedade. Nós somos seres relacionais. Por quê? Porque os filhos têm a tendência de copiar aquilo que os pais fazem. Quer dizer, o filho olha para o pai ou a mãe, então com o celular na mão, ele também vai ficar com o celular na mão. E este tempo que ele vê que o pai e a mãe estão com o celular na mão, é o tempo que ele se sente abandonado. Porque ele não quer o celular, ele quer um abraço, ele quer a companhia do pai, ele quer a presença do pai e da mãe, ele não quer celular. Isso aí está afastando hoje os filhos e está tornando um relacionamento familiar e relacionamento pessoal muito diferente. Saímos aí na rua, no nosso automóvel, vamos lidar com as pessoas, pode ver, eles querem ter vantagem, eles querem passar na tua frente, eles querem furar fila.
Eles pensam neles. É eu, é para mim. O Joseph Campbell, que foi para mim um dos maiores estudantes da mitologia, ele dizia que os seres humanos hoje são diferenciados entre heróis, aqueles que redimem a sociedade pelas suas atitudes, a caso daquela moça lá que tentou salvar o caminhoneiro lá, né? A heroína. E as celebridades. As celebridades são essas celebridades, tipo a Anitta, essas pessoas, como é o João Vital, como é o Pablo Vittar, que são celebridades vazias, que não contribuem com nada, à exceção deles próprios. Eles são celebridades que vivem em função deles e não da sociedade. Eles são celebridades de fora para dentro, não de dentro para fora. Exatamente. Eles não, como ser humano, não significam nada. E não contribuem em nada com o ser humano. Não, porque eu às vezes pergunto para as pessoas, né, o que você está fazendo para melhorar a vida de alguém? Então, isso tem que fazer uma autorreflexão e pensar o que eu estou fazendo para melhorar a vida dos outros. E para encerrar nossa entrevista... Porque eu não estou aqui só por mim. Com certeza. Mas Freud também dizia, nenhum ser humano é 100% bonito sem assimilar uma boa dose de sofrimento. Pense bem, paz. É verdade. E para terminar nossa entrevista, Albert Einstein dizia assim, que nós viemos à Terra, que nós viemos para viver para os outros. Ou seja, para olhar o próximo também. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo livro. Onde é que o pessoal encontra o livro? Este foi um momento muito especial para o telespectador também. Quem dera que todos os assuntos hoje, a televisão, né, os órgãos de apresentação, também a mídia, tanto a mídia escrita como a mídia televisiva, tinham que se preocupar com esses programas familiares, de interesse ao ser humano. Jorge, obrigado, um abraço então. Pode, vem aí na tela aí meu endereço, aí meu contato, pode livro? Adquirir, porque eu tenho editora própria. Perfeito. Muito obrigado, então, Jorge. Um abraço. Nosso Economia e Desenvolvimento faz um rápido intervalo e já estamos de volta.